Olá, sejam bem-vindos à aula 3 da semana 2, onde a gente vai continuar falando sobre heurísticas e outros bastante importantes aí que afetam o nosso comportamento humano. Então, um pouco mais aí sobre a heurística, eu cheguei a comentar na última aula, a heurística da ancoragem, né? O que é uma âncora e por que ela afeta essa informação aí, a forma que a gente toma decisão. Então, nós tendemos a avaliar situações partindo de um valor inicial e ajustando para produzir uma decisão final. Por exemplo, aí para vocês anotarem, eu queria um exercício rápido que anota aí os 3 últimos dígitos do seu número de telefone. Rapidinho aí. Depois, por favor, adiciona só um. 3 últimos dígitos é difícil, né? Às vezes a gente não pensa assim. Adiciona o número 1. Feito? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que não vale olhar, olha, Google, nada diferente. Quando o Taj Mahal foi concluído? Vocês sabem? E foi antes ou depois desse ano aí que você construiu, quando você colocou 1 na frente? Então escreve antes ou depois. Beleza? E por que isso importa, hein, gente? O que é que o Taj Mahal importa nesse momento? Quando a gente faz aí, então a primeira coisa, né, curiosidade aí, para vocês não terem que pesquisar, ele foi concluído ali em 1632 e 1653, né, com a força aí de 20 mil homens. E quando a gente faz esse exercício, seja com CPF, com número, quando você veja como as pessoas que têm esse final aí do número, começando com 0 e até 498, por exemplo, a média do ano que eles falam é 1220. Só que esse mesmo grupo aleatório, quando o CPF ou o número tem um final mais alto, de 522 a 983, as pessoas aí chutam e a média é 1774. Então, uma diferença aí absurda. Vamos para um cenário um pouco mais real, mais próximo, para vocês entenderem por que isso afeta o dia a dia, né? Então, a ideia da âncora é que ela afeta e influencia significativamente as estimativas de valor, e a âncora pode ser escolhida arbitrariamente, não ter uma relação direta com a ação que vai ser solicitada logo a seguir. Então, um número que você joga, por exemplo, na área jurídica, que eu dou aula numa turma de análise econômica do direito, alguns estudos mostram que um número aleatório que você joga, o advogado joga no meio da causa, acaba afetando todo desenrolar aí da penalidade que é dada para uma tal pessoa. Então, ela não só influencia a decisão no momento, mas decisões futuras. Então, se você tomou uma decisão X, ela afeta aquela decisão e a decisão futura. Aí um experimento que foi feito, que eu gosto muito desse Ariely Lowenstein, gente, o Jorge Lowenstein, para quem quiser pesquisar, quiser aprofundar em artigos, o CV dele é uma biblioteca ambulante, e o Prelec, eles pediram para alguns alunos escreverem os 2 últimos dígitos do CPF num pedaço de papel. Só isso, os 2 últimos números. Depois eles perguntaram para determinados produtos se a pessoa estaria disposta a pagar um montante relativo em dólares dos últimos dígitos do CPF ou não para 6 categorias de produto. E depois eles perguntaram quanto é que vocês estimam que esses produtos custam. O resultado, a resolução aqui não está tão boa, mas a gente consegue ver, e aqui está abaixo o artigo. Quando eles pegavam e colocaram, por exemplo, um mouse, né? Quanto custaria? As pessoas que tinham o CPF mais baixo, então que lowest fifth é o CPF mais baixo. Highest fifth é o CPF mais alto, né? Então vamos pensar aí que seria 99, 98, né? E aqui 01, por exemplo. E aí, olha a diferença, gente. Por exemplo, de um produto como o mouse, 8,64 até 26,18. Absurdo, assim. Um teclado aí sem fio de 16 vai para 55 só dependendo do CPF. Um vinho, por exemplo, deu 8 dólares para quem tinha pouco, até 27 para quem tinha muito. Né? Um outro vinho raro deu para 11 dólares 37, um livro
12,30 e um chocolate aqui foi de 9 a 20. Então, simplesmente você ter colocado aquele número na cabeça da pessoa, que ela anotou no papel, afetou o valor que eles diziam, né, que valia aquele produto, quanto a propensão dele a comprar e não. Então, imagina quando a gente entra numa loja que tem aquele era tanto, agora é tanto. Tem uma TV que é muito super top com uma TV que não é tão top, mas é mais cara. E você acha que aquela lá está em uma promoção gigantesca. Então, se algo tão desvinculado afeta a decisão, imagina coisas que são muito menos vinculadas. Uma coisa muito legal, um exemplo legal, que foi da Williams Sonoma, que eles criaram aí uma máquina de fazer pão, que era extremamente sofisticada, fazia tudo o que podia, assim, acharam que ia ser um sucesso, uma coisa extremamente inovadora. E aí, é simples e relativamente barata, né? Por tudo que ela fazia. E aí, o que aconteceu? Eles criaram essa máquina de $275, mas só quando eles não conseguiam vender. Quando eles criaram um produto que não era para vender mais caro, para mostrar que tinha todas aquelas features e que ele custava tantos $1.000, a máquina mais barata passou a ser vendida. Ou seja, as pessoas precisavam ancorar que o produto tinha todo aquele valor e ter simplificado ele tornava isso acessível para as pessoas. Espero que tenha ficado claro. Então, criar um produto que não é para vender e posicionar ele de uma forma diferente, né? Em que áreas vocês observam aplicando as heurísticas dos consumidores? Por exemplo, nas compras, como eu falei para vocês. Então, era 100, agora é 50. Ou você pegar e colocar um produto que está numa super promoção e colocar um produto um pouco pior do lado com preço muito maior. Aí você acha que você está fazendo um negócio muito bom. E várias heurísticas são ativadas aqui. A ancoragem é uma das mais comuns. 3 exemplos aqui, por exemplo, você colocar um preço, por exemplo, de um menu, né, de um prato um pouco mais caro no cardápio, para que as pessoas migrem quando elas acham que aquele preço, que aquele prato, achem pratos mais baratos e migrem para esse prato que é o usual, que é o preço que você gostaria de vender. Uma outra estratégia é que quando você quer criar um novo produto, você tem que tomar cuidado com a âncora. Então, o que foi que quando o Starbucks ele foi criado, ele tentou tirar da âncora do Dunkin' Donuts, que era aí um produto super barato, né? Então ele ancorou, ele colocou todo o seu investimento não no café em si, mas na experiência. E aí ele ancorou com produtos que davam experiência ao invés de preço, que poderia ser se ele estivesse falando do café. Outra coisa, por exemplo, uma negociação de carro. Quem já estudou negociação sabe que a sugestão é sempre que a pessoa dê o primeiro lance, quem estiver negociando. Por quê? Você dá um lance mais baixo e a pessoa que está do outro lado, ela tende a não falar o valor tão alto, tão destoante do valor que você deu. Então, você ancora embaixo o valor, né? Então, isso é importante, ou o contrário. E um exemplo aqui que eu vou falar mais a fundo, que, por exemplo, o experimento que foi feito foi colocar no supermercado, 3 opções, né? Então, eles testaram aí se colocar um limite das latas que a pessoa poderia comprar, por exemplo, era uma promoção, se colocar máximo 10 latas, se isso afetava a compra ou não. Eles fizeram um tratamento, né? Num momento, eles colocavam sem limite e mediram quantas latas cada pessoa levava. Um outro tratamento, eles colocaram limite de 4 e olhava quantas pessoas compravam. Mesmo preço, tá, gente? E numa outra, eles colocaram limite de 12 e olhavam quantas pessoas compravam. Então, eles perceberam que quando não tinha limite, era 3,3 latas por pessoa, que eles viram de média. Quando tinha limite de lata, era 3,5 latas por pessoa. Mas quando eles colocaram o limite de 12, essa média por pessoa foi para 7. Então, imaginem que você colocar um limite, um número inconsciente ali naquele momento de venda,
afetou tão significativamente, dobrou a quantidade de latas por pessoa nesse experimento especificamente. Então, é o quanto a âncora é extremamente forte para a gente. Tá? Então, fechando a ancoragem é essa que a gente se baseia e a gente vai ver quando a gente usa também experimentos, os workshops, a gente usa um pouco essa ideia de ancoragem, a gente vê quanto que dá insights poderosos para a gente. Tem uma heurística e um viés, na verdade, tem uma discussão, um viés da confirmação que é muito poderoso. Eu acho que para mim é um dos mais intrigantes que eu venho estudando aí ao longo do tempo. Ficou muito claro para mim nas eleições, nas últimas eleições, e é muito nítido a partir do momento que você começa a observar. O que esse viés da confirmação fala, né? Que é a tendência de buscar evidências que confirmam a sua hipótese e ignorar evidências negativas. Então, você busca evidências que confirmam a hipótese e ignora aí as evidências negativas, né? Então, depois eu posso mandar para vocês um design que eu fiz na época realmente das eleições, que falava muito disso, que é o que dizem os fatos e uma interseção do que confirma as suas crenças. E a gente sobrevaloriza os fatos que confirmam suas crenças. E é isso que a gente divulga, é isso que a gente fala. E a gente tem aí o que confirma as crenças, é o que a gente lê e divulga, porque a gente acaba evitando coisas que vão contra as suas crenças. E o que dizem os fatos que não vão com as suas crenças, a gente simplesmente subvaloriza. Tá? Então, o viés da confirmação, ele é absurdamente ativo no nosso dia a dia, que é quando a gente olha a realidade pelos nossos olhares e a gente busca o que confirma a hipótese que a gente já tem sobre determinado assunto. Isso pode acontecer, por exemplo, numa eleição, que a partir do momento que você já tomou uma decisão, você quer confirmar e manter aquela decisão. Tem um outro conceito da economia comportamental, das ciências comportamentais, que é dissonância cognitiva. Então, a partir do momento que você já afirmou muito uma posição, é muito danoso, é muito dolorido para o seu cérebro voltar atrás e falar que você não apoia mais aquela decisão que você tomou desde o início. Então, as pessoas acabam criando subterfúgio para achar notícias e dados que confirmem a posição inicial que ela tomou. E ignoram todos, pode ter 90% dos fatos contra, ela ignora, porque ela já tomou aquela decisão e mais que isso, já mostrou essa decisão no público, né? Então, tomar esse cuidado, por exemplo, também no caso do Oscar, a gente acaba vendo mais críticas positivas do filme que a gente gostou, e todos esses fatores você consegue observar no seu dia a dia e traz realmente decisões muito ruins, por exemplo, quando você decidiu que eu vou investir no Netflix. Achou uma ótima, estou olhando o mercado, está crescendo e tudo mais. E aí você vai procurar informações daquela empresa que realmente reforcem uma decisão de investimento, por exemplo, que você já teve. Isso é extremamente prejudicial, absurdamente comum, e por isso a gente tem que cuidar. E aí agora a gente vai falar da heurística do afeto. Segundo o Daniel Kahneman, um dos mais importantes aí, achados aí dos últimos anos que a gente tem que refletir sobre, né? E o que é a heurística do afeto? É um estímulo que evoca uma avaliação rápida, afetiva e emocional, que pode até ser inconsciente. Então, você vê um estímulo e ele ativa um arquivo mental, um arquivo emocional e afetivo e tendencia a sua decisão a partir daquilo que o Kahneman, em 2002, no discurso do Nobel, já citava ser um dos mais importantes. Que é a ideia que onde os julgamentos e decisões são orientados diretamente pelo sentimento, como gostar, não gostar, e pouca aí deliberação, raciocínio de fatos reais, tá? Então, a gente ouve muito como que as nossas decisões são influenciadas por emoção. Quando você começa a entender o heurística do afeto, ainda fica mais claro que vai além da emoção, né? E a heurística do afeto é um caso de substituição em que a resposta para uma pergunta fácil sobre como me sinto em relação a isso serve como resposta para uma questão mais difícil. O que penso em relação a isso? Então, como você se sente, substitui o fato de o que eu penso mesmo sobre tal pessoa e tal pessoa, né? Ela substitui, cria esse atalho mental para você. E
E aí, parte do discurso do Daniel Kahneman, que fala: a ideia de heurística do afeto é provavelmente o maior desenvolvimento do estudo de heurística de julgamento nas últimas décadas. E, de novo, ele cita o Slovic aí, que é um também psicólogo fenomenal, que eu recomendo quem for aprofundar nos assuntos. E, trazendo um pouquinho sobre ele, ele fala: são respostas afetivas que ocorrem rápida e automaticamente, servindo de atalho mental nos processos de decisão. E o que ele faz? Ele acessa esse arquivo de afeto, que é objetivos, pessoas, eventos que geram impressões afetivas e atalhos. Então, ficam marcados e nesse arquivo aí, mais ou menos como assim, como mostra aí na nossa mente, como ele fica. Então, vamos lá, que eu acho que isso aqui serve até para muitas das outras heurísticas. Então, nós às vezes nos iludimos de que procedemos de forma racional e pesamos todos os prós e contras das várias alternativas. Mas isso é raramente o que realmente acontece. Frequentemente, o ato de eu decidir em favor de X não passa de: eu gostei de X. Nós compramos carros que gostamos, escolhemos empregos e casas que achamos atraentes, nem sempre por fatores racionais, e em seguida justificamos essas escolhas com várias razões. Aqui alguns estudos, por exemplo, de a ideia de você apresentar pessoas com fotos sorrindo antes de uma decisão, que afeta a decisão. Um estudo até de um dos nossos também colegas, Diogo Kohn, que é Atmospherics aí, que mostra quanto que a música ambiente afeta aí um determinado comportamento em shoppings. Também recomendo aí vocês estarem lendo. Diogo é do Behavior Lab, aí, é professor e um amigo aí, pesquisador. E isso fala muito aí da heurística de afeto. E essa foto eu gosto muito, que é careful, mom, né? Toma cuidado, mãe, eu posso te achar aí num bom humor, né? Afinal, as crianças sabem mais do que ninguém como isso afeta aí o que eles ganham, o presente, o que acontece com eles, né? E um exemplo também direcionado à heurística de afeto é um exemplo de um caso extremamente mais forte na literatura, que chama vítima identificável, que é uma questão, né? Esse aí é um caso que ficou marcado para todo mundo, que é quando você identifica uma vítima para um determinado acontecimento, as pessoas tendem a se mover mais do que um número. Num evento, há pouco tempo, no Meetup, que a gente reúne uma vez por mês, pessoas que são apaixonadas pela área, a gente se juntou tanto com o Meetup de São Paulo quanto de Brasília, a gente falava isso, que naquele momento ainda era muito pouco usado histórias de pessoas reais, e que quando a gente começasse a ouvir histórias de pessoas mais específicas, mais reais, isso poderia mudar um comportamento, né? Então, como que tornar uma mensagem pessoal, focada em uma pessoa, ativa mais a nossa heurística do afeto, os nossos arquivos mentais, do que a gente falar, por exemplo, que milhões foram mortos ou participaram de uma guerra, né? Então, as pessoas estão mais propensas a lembrar e responder histórias emocionais que destacam a experiência de uma pessoa específica, ao invés de histórias que se concentram em fatos aí, números. Então, um exemplo aqui, que eles mostram, por exemplo, que eles separaram dois grupos aí, para ler uma mesma história. Num grupo, a história é milhares de crianças que estão em situação de risco num país muito pobre. E perguntavam quanto eles estavam dispostos a doar. No outro grupo, a história era uma criança identificada, uma pessoa que está em situação de risco no mesmo país. E quanto eles estavam dispostos aí a doar. E o que eles perceberam, né? Logo depois eles são questionados quanto eles gostariam de doar, e eles percebem aí, né, os participantes de um grupo com milhares de vítimas doariam substancialmente mais que os participantes do grupo com uma vítima única. Se a gente fosse racional, isso aconteceu, ou seja, eu vou doar, porque se eu sei que milhões de crianças estão passando fome, eu vou doar mais, porque milhões é mais que uma, então eu preciso doar mais, colocar mais dinheiro. E o que realmente aconteceu foi que os participantes do grupo com milhares de vítimas doaram metade do que quando você falava daquela pessoa. Então, lembrando aí de muitas ONGs e tudo que trabalham com isso, é quando a gente vê aquela criança. Muitos desses estudos subsidiaram estratégias de doação pelo mundo,
que é quando você vê foto de uma criança, uma pessoa, uma história, porque isso tende a mover mais as pessoas, porque traz muito dessa heurística também do afeto. Então, temos a clara tendência para nos ligarmos afetivamente a casos únicos e identificados, do que é o caso de tragédias aí coletivas, e por isso tanto a importância da gente trazer para pessoas reais, menos números nesse momento. E já ali o Stalin falava isso. A morte de um soldado russo é uma tragédia. 1 milhão de mortes são simplesmente uma estatística. Tá? Então, que a gente tenha um pouco essa ideia da heurística do afeto. Vocês vão ver, começando a estudar, que já está há algum tempo, sabe que tem uma lista imensa de vieses cognitivos, de heurísticas que são usadas no nosso comportamento. Esse aqui é um mapa que vocês podem baixar em HD aí para conseguir ler cada um, que ele reúne muitos desses vieses e heurísticas nesse círculo e mostra, por exemplo, algumas que mostram o que a gente lembra, né? São algumas heurísticas e tendências. Outras que estão falando sobre precisamos agir rápido, quando o nosso cérebro fala isso, e traz algumas outras heurísticas e vieses. Outras mostrando que a gente não dá muito significado a algo, né? Então, o que a gente não dá significado. E outras heurísticas aí, que são a ideia de sobrecarga de informação que é ativada nesse processo. Qual que é a minha sugestão já há muito tempo nessa área, até dando aula mesmo para pessoas que são ou não são da área, focar um pouco em poucas heurísticas, tomar cuidado com essas heurísticas que chamam muita atenção pelo nome, são divertidas e tudo mais. Por exemplo, o Wikipedia não é um bom, nesse caso, não é uma boa fonte. E eu sim sugiro muito que vocês trabalhem, por exemplo, com um livro rápido e devagar, com um guia, tem o livro do Beiserman, Processo de Decisão, o livro do Greg Gênesis, que eu já vou falar daqui a pouquinho, para que vocês diminuam, porque quanto menos heurísticas vocês tiverem em mente, mais elas vão ser fortes, você vai saber mais sobre elas, vai poder agir sobre. E aí, voltando, né, o Daniel Kahneman fala, é um procedimento simples, as heurísticas, que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora frequentemente imperfeitas, para questões difíceis, né? E aí existe uma briga na área, que não entraremos tanto em detalhe, aí, visões diferentes aí em relação a heurísticas, atalhos mentais, que é entre o Daniel Kahneman e o de Gerenzer, que é muito... você vai conseguir ver um pouquinho mais aí se você procurar no Google. E ele fala que heurísticas são indispensáveis para uma boas decisões em incerteza, que eles não são produtos aí de um sistema falho, né? Então, e aí esse livro, por exemplo, ele está disponível online, 5 Heuristics that Make Us Smart, você consegue baixar online, e outros aqui é uma pessoa que eu recomendo vocês acompanharem, mas inclusive até as heurísticas são diferentes que ele fala, que o Daniel Kahneman fala. A gente vai acabar seguindo um pouco mais essa visão do Daniel Kahneman, mas com muito respeito aí a um grande, grande nome e uma pessoa incrível que eu acho que vale a pena acompanhar, né? Então, aí trazendo aí, finalizando, o que acontece com a gente, né? Foi o que a gente viu lá já na aula 1 da semana 1. Então, como a gente tem essa ideia muito mais Homer Simpsons aí o sistema 1, do que o Spock, mais racional, que considera as informações mais distanciado aí das emoções, né? E trazendo um pouco essa ideia da heurística com o sistema 1 e o sistema 2, a ideia é que o sistema 1 aí é nosso reino das heurísticas, de atalhos e tudo mais, e o sistema 2 é um reino das lógicas, dos algoritmos, né? Baseados em números e tudo mais. E a gente entendendo um pouco, né, que entendendo essas heurísticas hoje em dia no mundo, tem sido usado inclusive muito para os algoritmos e crescido muito na era de inteligência artificial, machine learning, porque essa visão do ser humano aprofundada, ela se torna fundamental aqui. Então, hoje em dia, esses vieses têm sido considerados as modelagens aí complexas desse mundo, né, virtual e
de dados. Então, o reino das heurísticas, características mais inconscientes, sem esforço, automático, sem consciência de si mesmo, nem controle. O que você vê é o que é, né? Então, ele tem um papel aí de avaliar as situações e dar rápidas atualizações. Para esse reino da lógica, que é o sistema 2 aí, ele tem como característica ser mais deliberativo, consciente, trabalhoso, mais racional, né? Então, ele tem consciência de si mesmo e controle. Ele acaba sendo mais lógico e cético e tem o papel aí de procurar mais informação, mais ocultas, às vezes, tomar decisões mais complexas. Mas aí é muito importante aqui a gente fechar falando que o que acontece não é que a gente está ou no 2 ou no 1. Esses estão agindo simultâneos com a gente. O importante é a gente, sabendo dessas influências, a gente fortalecer em determinado momento um ou outro, ou simplesmente precaver, porque você sabe que um vai ser acionado no futuro e você já se precaver especificamente, mas que não quer dizer que ou a gente está no sistema 1 ou no sistema 2. Essa divisão ela é muito mais didática, mais para a gente visualizar, mas eles estão ocorrendo aí de forma simultânea. E não quer dizer aí um antagonismo, eles podem agir juntos em graus diferentes aí. E, como eu falei para vocês, esses algoritmos aí, será que a gente está mais para os algoritmos, essa parte mais lógica, dados, a gente interpreta o comportamento depois? Ou será que a gente tem que entender aí as heurísticas dessas tendências humanas para a gente entender o que foi que aconteceu para gerar um resultado específico? Então, é uma filosofia que a gente vai ainda abordar no futuro. E aí, na sua organização, a equipe. Se a gente considerasse que existe, né, uma ideia linda, que é decisões em grupo. No mundo ideal, você pega as diferentes pessoas, elas agregam e você tem o melhor resultado. Pessoas interdisciplinares e tudo. E você chega no melhor resultado, num melhor projeto, com menos risco, porque você pegou a opinião de várias pessoas. E quando a gente começa a analisar essas heurísticas e vieses, o que acontece? A gente observa que frequentemente os grupos nem sempre fazem jus ao potencial que eles têm. É muito comum que eles apostem em produtos que estão condenados a falhar, né? Perdem oportunidades espetaculares. Por que isso? E esse artigo do Kassenstein aí, do Rest, que eles têm um livro chamado aqui Wiser, indo além de groupthink, que ele fala como fazer grupos burros mais inteligentes, né? Por quê? Porque o que acontece? Os grupos tendem a sincronizar ideias, imitar uns aos outros, né? Então, é muito comum quando a gente está num projeto, num produto, de uma pessoa que você gosta, de outras influências estarem acontecendo ali, você não dar sua opinião. Ou, de certa forma, dar sua opinião veemente para você conseguir o que você quer. Então, o herding numa decisão em grupo é fundamental. E uma pequena gota, seja heurística, seja informação, tudo no oceano pode causar uma inundação. Então, a gente observa o efeito cascata, por exemplo, que é o fato da primeira pessoa que fala num projeto, numa reunião, e dependendo, principalmente se for um líder, que as pessoas silenciam diante de informações colocadas primeiro pelos outros. Então, a primeira informação na reunião, no projeto, ela tende a ancorar as próximas decisões. Polarização. Quando a pessoa coloca uma informação, tem um outro que contradiz de forma muito específica aquele assunto, a gente tem a polarizar. Então, é o 880. Por quê? As pessoas que concordam com o argumento A começam a achar várias justificativas para o argumento A. As pessoas que concordam com o argumento B tendem a achar várias justificativas para o argumento B. E raramente essa ideia linda, bonita, esse mundo feliz, que você chega no meio. Porque as pessoas ficam colocando tantos argumentos para defender a sua decisão e ir contra, né, ou justificar que não é melhor a decisão do outro, que é muito comum polarizar muito do que a gente está vendo hoje e muito do que a gente vê na tomada de decisão de grupos, né? E a ideia de que todos sabem. Então, assim, os líderes se concentram sobre o que todo mundo sabe, já é, e, portanto, não leva em conta informações críticas que apenas uma ou poucas pessoas sabem.
E aí é um instrumento clássico que foi pegar CVs, currículos, e deram para escolher um presidente de uma empresa para várias pessoas do conselho. E nesses currículos era a mesma pessoa, mas tinha algumas frases que eram as mais importantes para a decisão. O que aconteceu? Depois eles se reuniram, todo mundo recebeu o currículo para discutir o currículo. E aí um citou uma informação que todo mundo sabia. Ele falou, eu observei isso mesmo. O outro citou uma informação que todo mundo sabia, observei isso mesmo. A decisão, o que eles acabaram fazendo? Eles acabaram focando nas informações que todo mundo sabia. Sendo que cada currículo, a informação mais importante que só uma pessoa tinha, não foi ouvida. Então é muito comum que a gente comece a ouvir várias vezes, né? Lembra da heurística da disponibilidade, a gente considera que aquilo ali é um padrão e a gente passa isso para frente. E possíveis soluções, aí vocês vão ver no artigo, por exemplo, é colocar heurística colocar um advogado do diabo na sala, já com esse papel, silenciar o líder. Então, silenciar esse líder que é muito ativo, pode ser um líder formal ou informal. Fazer um priming, que a gente fala, um ancorar no início da decisão e falar, cara, a divergência aqui é positiva, gente. Então, quem não concordar, por favor, fala, porque o mais importante aqui é divergir do que se todo mundo concordar. E tem várias estratégias. Então, quando a gente entende das heurísticas, a gente consegue observar mais eles em grupo. Né? Espero que tenha ficado claro aí que como a gente vê a realidade é completamente dependente daí do quadradinho que a gente escolhe para ver, né? E como que os nossos arquivos mentais aí estão acontecendo recentemente ou ao longo da nossa vida. E que a gente chama história. Então, a gente constrói histórias para justificar algumas decisões. Então, decisões mais sábias podem acontecer quando a gente consegue olhar para as nossas histórias de forma mais pragmática e realista, tirando essas histórias que a gente conta para os outros, né? Mas que a gente consiga aí ser mais pragmático nas nossas decisões. O Max Bazerman, que eu falei para vocês que tem um livro de processo e decisão, que foi o primeiro a falar dessas heurísticas aí, tem em português, para muita gente gosta porque tem um livro em português, e ele fala, né, será que a gente olha com os nossos olhos ou com o nosso cérebro, né? E que os bons líderes têm um know-it-see mindset, que fica atentados para escutar a realidade, tanto nossa quanto as outras pessoas. E o que a gente fala, né? Então é muito importante ter evidências, dados. E quais são os nossos vieses? Como é que a gente pode tomar melhores decisões, né? Então a gente não se atenta aí à qualidade da evidência às vezes e fica influenciado por anedotas, por histórias. Então que a gente tenha em mente aí o confirmation bias, que é o viés da confirmação que eu falei para vocês, que é as pessoas procuram ativamente interpretar as informações que contrastam com as nossas crenças. Então, a gente prefere o que a gente confirma e a gente fabrica aí contra-argumentos. E a gente pode tomar, sem dúvida, decisões melhores se a gente consegue contra-argumentar com a gente mesmo, né? E verificar se isso é verdade. E aí, para a gente fechar, né, quem somos nós, o ser humano, né? Então, tudo que a gente falou aqui, imagina, somos criaturas de intuição, instinto, não somos máquinas de calcular, a gente decide com hábitos, em base em hábitos, experiências pessoais, a gente usa regras aí, práticas simplificadoras, a gente é muito mais sensível a perdas do que a ganhos, mesmo que seja, o final seja o mesmo. A gente tem conflitos grandes, enormes, todos nós, entre o curto e o longo prazo, e somos muito influenciados pelos outros, como nos vemos e como queremos ser vistos, pelo ego, né? E por isso que no próximo... na próxima aula a gente vai falar de forma rápida alguns experimentos clássicos para a gente falar, poxa, ok, o ser humano é complexo pra caramba, mas como é que a gente pode pegar essas informações riquíssimas e trazer para os vieses e trabalhar essas informações aí para agir no nosso dia a dia. Então, obrigada e até a próxima aula.